Para a nossa junta médica de hoje, né? O nosso Fala Doutor. E agora, gente, quem vai falar é o neurocirurgião, não é isso, Gabriel? Neurocirurgião, doutor Júlio Pereira. Você sabe que esse calor, eu pelo menos com o calor, eu tenho mais dores de cabeça, sabia? Porque você já corta, né, com aquele calor, aí você vai para ar-condicionado, tem o sinusite, aí ataca a cabeça. Deve acontecer com muitas pessoas. Doutor Júlio, afinal, o que a gente tem que fazer nesses dias tão quentes? Três consequências importantes para a saúde do nosso cérebro dessa onda de calor que a gente está vivendo, né? A primeira é relacionada ao sono. Invariavelmente, quando a temperatura está muito alta, o nosso sono é prejudicado, porque a gente precisa, para dormir, uma redução da temperatura corporal. Então é muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, você fazer de tudo para o seu quarto, na sua cama, né? A temperatura está baixa, então muito cuidado com a janela fechada, então abre a janela. Além disso, né, ventilador se for possível, além disso, ar-condicionado se for possível. Todas as medidas que você puder fazer para nesse período da noite, se a temperatura está menor, vai ser bom, né? Porque o nosso corpo, ele tenta regular a temperatura e à noite a gente precisa de uma temperatura corporal mais baixa. Acontece com todo mundo. Se está muito quente, isso vai ser prejudicado. Segunda consequência, o estresse. Quando a temperatura estava muito alta, né, nosso corpo nessa objetivo de reduzir a temperatura, né, para não ter impacto dessa temperatura externa dentro do nosso corpo, né, ele tem várias medidas, né, então a sudorese, né, o suor é uma delas, né, tem vasodilatação também, né, e tudo isso muda a circulação de sangue no nosso cérebro, né? Então a gente já tem vários trabalhos mostrando que no período que a temperatura está mais alta, a gente tem sim situações relacionadas a estresse e burnout numa intensidade maior. Por isso que às vezes a pessoa fala, né? Tem até o termo leigo que a pessoa fala, fulano tá com a cabeça quente, fulano tá muito estressado, esse calor estressa, né? Realmente dá isso, né? Outra consequência que é a mais grave, mais importante, em especial para a população da terceira idade, é que quando está muito quente, né? A gente tem um risco de desidratação. Porque tem uma região do nosso cérebro que a gente chama de hipotálamo, né, que ela regula a temperatura corporal para não subir muito nem reduzir muito, independente da temperatura externa, porque nosso corpo ele precisa de uma temperatura para funcionar bem, né? E com isso ele começa a liberar suor. Nisso que libera suor vai água também, né? Então a desidratação é um problema muito grave que acontece muito frequente nesse período do ano, nesse período, nessa onda de calor que a gente está vendo. Em especial a população da terceira idade, ela tem um probleminha maior, porque o centro da sede que a gente existe no cérebro, ele está um pouquinho alterado, então às vezes a pessoa não sente sede, como sente o mais jovem. Então por isso que tem que ter uma preocupação muito grande com a desidratação. O calor está alto, né? Quantifique, né? Veja que você está bebendo água suficiente, 2 litros por dia, coloca uma quantidade, claro que varia de atividade física, onde você está, né? E muito cuidado com o sol, não fique exposto ao sol, né? O tempo todo tente ficar mais na sombra, use um chapéu, use um boné, o menos tempo que você ficar em ambientes abertos com o sol direto, melhor para você. Além disso, tem as outras consequências no nosso corpo, né? Mas esse é o nosso destaque para o nosso cérebro, a saúde mental, a saúde cerebral, o calor prejudica e atrapalha muito. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixa aí as dúvidas que a gente tenta responder com a Claudete. Abraço. Eu gosto muito do doutor Júlio, né? Explicou tão bem, doutor, deu para entender certinho. Hoje, uma junta médica aqui para a gente saber o que fazer nesse calor. Daqui a pouquinho, a palavra é do oftalmologista, o doutor Leôncio Queiroz, que é lá de Campinas, do Instituto Penido Bunier, referência em oftalmologia no Brasil, tá bom? Gente, daqui a pouquinho tem Leão Lobo e todas as fofocas de hoje aqui no programa, tá? E tem coisa demais para ele falar, tem gente legal, né, com quem ele vai falar, não vai perder. Agora, nós vamos lá para Campinas conversar nessa junta médica, saber mais, né, dessa junta médica. Nós vamos com o doutor Leôncio Queiroz. Doutor Leôncio Queiroz é oftalmologista do Instituto Penido Bunier, em Campinas. E se todo o nosso corpo sofre, imagine os olhos com essas altas temperaturas. E aí, doutor, o que fazer? Fale. Tempos de altas temperaturas, tempo de calor. A estimativa da Organização Mundial de Meteorologia é que 2024 também tenhamos um clima como este. Portanto, vamos prevenir, vamos cuidar também da nossa saúde ocular.
Sabemos que a baixa umidade relativa do ar é muito importante como causa no olho seco. Já temos 24% da população brasileira com queixa de olho seco. Então, temos que prevenir. Vamos falar algumas dicas para isso. Primeiro, beber água. A água tem uma importante função na hidratação e também estimula e é fundamental para a produção lacrimal, que vai melhorar as defesas oculares e também a nossa visão, mantendo a transparência corneana. Temos também que evitar olhar diretamente ao sol. Não podemos, porque a radiação solar pode causar cicatrizes e efeitos maléficos e até permanentes na nossa retina. Temos de ter cuidado ao estarmos próximos de ar-condicionado. Impossível viver sem ele, mas a ventilação direta acaba levando a um maior ressecamento ocular. Portanto, nestes casos, temos que usar lágrimas ou lubrificantes oculares. Os nadadores, quem vai à piscina, não esquecer de colocar um óculos do nadador, um óculos de proteção para evitar contato com a água, com cloro, que leva muitas vezes à irritação ocular. Também, ao estar ao ar livre, cuidados com vapor, com o filtro solar, com esses produtos que muitas vezes acabam entrando em contato com a mucosa ocular e levando a uma conjuntivite química, que é a irritação ocular. E termos cuidados também ao praticarmos esportes, principalmente os esportes com bola, onde podem levar a trauma ocular, então devemos, uma vez praticando esses esportes, usar óculos de proteção. Aí, doutor Leôncio, um grande beijo, muito obrigada. Tá vendo como nós temos que cuidar de várias partes do nosso corpo? Ainda hoje a doutora Jaqueline Shows fala pra gente sobre o coração. Esse calor prejudica também, né? Deve prejudicar as artérias, pressão alta, pressão aumenta. Você vai saber tudo porque a doutora Jaqueline participa do nosso programa contando. E já que tá muito calor por aqui, vamos para outro lugar, onde ainda faz calor também.